que vem do Sol. A perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton era o grande... Professor, o que havia no ambiente do Brasil pós-independência, imediatamente após a independência, que fez aparecer a gratuidade da instrução primária na Constituição de 1824? Então, a preocupação dos homens que fizeram a independência era uma preocupação no sentido de estender a possibilidade da cidadania para a grande maioria dos homens livres, né? Isso significava uma situação muito interessante, porque até mais ou menos o começo do século XIX, para ser cidadão, você podia votar, tá certo? E eleger os seus representantes. E, inicialmente, esta prática podia ser realizada pelos analfabetos, por aqueles que não sabiam ler e escrever. Porque não estava proibido. Não, de maneira nenhuma. Nas eleições primárias, né, porque a eleição no Brasil era em 2 graus, né? Estabelecida pela Constituição de 24, mas isso já vinha da Revolução de 1820 em Portugal. E é muito interessante isso. Este primeiro movimento do liberalismo é muito amplo do ponto de vista de realmente chamar os homens livres a participar desta atuação política, vamos dizer assim. Então, nas eleições primárias, mesmo quem não soubesse ler e escrever podia votar, mas era obrigatório essa capacidade de ler e escrever para quem quisesse exercer um cargo público. Então, tornou-se um problema a extensão do ensino, não é? Se nós imaginarmos que ao longo do período colonial eram muito poucas as oportunidades para a grande maioria da população de ter acesso à educação mesmo para ler e contar, né? À medida em que a Constituição se regulamenta, porque a lei aparece e depois ela vai sendo regulamentada, isso se tornou um problema muito sério, porque se não houvesse essa extensão, haveria também exclusão num momento de grande reivindicação de participação popular, né? Que é esse momento pós-independência. Exatamente. Inclusive, do ponto de vista da história do Brasil, é muito interessante observar o seguinte: ao longo do Império, há uma tendência à expansão do voto e da educação. E quando nós vamos chegando nas proximidades da proclamação da República, por incrível que possa parecer, o voto se afunila e a educação adquire uma outra dimensão, com aí sim um ensino estatizante, vamos dizer assim, laico inteiramente, mas é de uma outra natureza. Mas como assim o voto se afunila? O voto se afunila pelo seguinte, enquanto ao longo do Império existem dois grandes graus de eleição, né? Existem as eleições primárias, em que quem pode votar é quem tem uma renda de mais ou menos 100 mil réis, né? E quem assume cargos públicos tem que ter acima de 200 mil réis. Quando nós chegamos por volta da década de 1880, nós temos a abolição do voto em 2 turnos, mas a contrapartida foi um aumento muito grande da renda para poder votar. Então, nós temos um afunilamento das oportunidades. Quer dizer que esses 100 mil reais, 100 mil réis, desculpe, ele era pouco dinheiro. Era pouco dinheiro, era pouco dinheiro. Por exemplo, na época da Constituição de 1824, um cidadão que tivesse um escravo podia votar, porque o escravo valia muito mais do que 100 mil réis, né? Então, muitas pessoas tinham escravos? Muitas pessoas tinham escravos. Hoje, as pesquisas em história do Brasil indicam que escravos compravam escravos. Porque ter escravo era uma grande condição. Você realmente tinha a possibilidade de melhorar de vida, né? Porque você podia alugar o escravo, você podia negociar a força de trabalho do escravo, você podia ampliar o seu negócio, não é isso? Então, por exemplo, muitas mulheres aqui na cidade de São Paulo, elas eram padeiras, elas faziam pão, né? Mas se a mulher tivesse um escravo, ela dobrava a produção. Claro. Então, ela podia vender muito mais e ela podia atingir uma quantidade de recursos muito maior. Então, na verdade, nós temos uma noção assim muito
muito talvez simplificada da escravidão. Na verdade, a escravidão do século XVI não é a escravidão do século XVII, muito menos as transformações do século XVIII e do começo do século XIX, né? Então, é muito interessante, porque na época da independência há escravos que compram escravos, porque há escravos que podem fazer um pecúlio e acabam comprando o escravo para trabalhar para eles. Então, há uma situação muito curiosa, né? Sinal de que esse escravo que compra outro escravo, ele mesmo era, vamos dizer assim, um sujeito de atividade econômica. Sim, claro, com certeza. Ele fazia um pecúlio, porque muitos senhores destinavam aos seus escravos, principalmente escravos urbanos, 2 dias na semana para que ele mesmo fosse tratar da sua vida. E isso permitia que, ao mesmo tempo, houvesse uma dinamização da atividade comercial em centros grandes, como Rio de Janeiro, Salvador e mesmo São Paulo, mas houvesse também uma grande quantidade de gente na rua, não é? Pegando água na bica, conversando e tratando de boatos políticos e querendo discutir política, porque os jornais eram lidos em voz alta, então todo mundo ouvia e podia papear sobre isso, né? Então, há um espaço de sociabilidade onde os livres e os escravos compartilham esses espaços, né? Claro que com restrições, né? E como era a educação dos escravos? Muitos escravos sabiam ler e contar? Sabiam ler e contar e, mais do que isso, muitos escravos eram preparados para serem artífices. Ou seja, eles tinham uma profissão, né? Porque existe uma diferença entre o remendão, que é aquele que conserta um objeto. Mas, por exemplo, para fazer canastras de viagem, tinha um segredo, né? Porque as canastras eram feitas em couro, elas tinham que durar. Então, a pessoa tinha que saber como é que ela ia preparar o couro para fazer uma canastra, como é que ela fazia o molde, como é que ela estruturava e como é que ela dava acabamento. Então, tudo isso tinha uma ciência que os mestres artesãos mantinham em segredo, né? Só que aqui na sociedade colonial, nós não tivemos corporações de ofício como tivemos na Europa, que as corporações eram muito fechadas. Aqui, durante o século XVIII, os mestres artesãos compravam escravos, ensinavam para os escravos e ensinavam realmente como é que eles tinham que agir. Então, a sociedade que assistiu à independência, que participou da Constituição, é uma sociedade muito heterogênea, muito complexa, onde há um rol muito grande de situações políticas e, por isso mesmo, há demandas sociais muito grandes. Demanda pela participação política, até porque havia uma promessa, né? A independência, a Constituição, eram promessas de melhoria de vida, né? E se houve um apoio para isso, da grande maioria, foi nessa direção. Então, que eles pudessem participar, alguns privilégios teriam que ser suprimidos e houvesse uma maior participação. Tudo isso implicou a educação, não é? Então, foram surgindo uma maior quantidade de escolas de primeiras letras, tanto para meninos quanto para meninas, não é? Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, houve uma difusão maior daqueles cursos preparatórios que eram necessários para que a pessoa, homens, pudessem adentrar no ensino superior. Vamos lembrar que durante todo o período de Dom João VI houve uma ênfase nisto, né? As primeiras escolas de medicina, mas foi com a independência que surgiram as faculdades de direito em Olinda e em São Paulo, não é isso? Mesmo assim, uma grande quantidade de jovens, eles viajavam para a Europa para se formar lá, seja em Portugal, seja na França, seja na Inglaterra. E à medida em que os cursos vão ampliando, também há necessidade de uma maior ampliação dos cursos de primeiras letras. Então, esta é uma preocupação, e é uma preocupação no duplo sentido de retirar das ordens religiosas esta atividade e colocar para o Estado, laicizando esse Estado, e de outra, realmente permitir que isso fosse ampliado, né? Claro que havia muitas dificuldades, quer dizer, vamos imaginar assim, em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Ouro Preto e tal, Vila Rica, você tinha uma possibilidade maior. Mas, assim, mais para o interior, isso tudo ficava um pouco mais difícil. Né? Essas escolas de primeiras letras, elas são privadas, né, suponho? São particulares? Sim, sim. E quem eram os professores? Como é que isso se organizava? Então, isso demanda também uma outra história, né? À medida que amplia-se
o objetivo do Estado em oferecer uma educação, há necessidade de regulamentar essas carreiras, não é? Então, há exames para os professores de primeiras letras. Passa a haver a partir da Constituição, é isso? Exatamente, a pessoa precisava provar que tinha condição de ensinar para manter em sua casa uma escola, uma sala, não é? E para cumprir com todas as exigências, não é? Até porque ensinava-se a ler, escrever e a contar, mas de uma maneira um pouco mais sofisticada, à medida em que se avançava no ensino, era possível também que essas escolas ensinassem latim, não é? Para que a pessoa tivesse condições de acompanhar aquilo que era produzido, aquilo que era divulgado, até mesmo nos jornais. É incrível isso, né? A imprensa do período da independência é uma imprensa que, para nós, é muito sofisticada, porque, muitas vezes, o próprio pesquisador hoje tem que se valer de um professor de latim para traduzir as inúmeras frases em latim que estavam nesses jornais. E, no entanto, o latim era, vamos dizer assim, fazia parte de uma educação mais formalizada, não é? Não havia bom tribuno, não havia bom advogado que não soubesse latim, né? Então, há esta preocupação ligada à cidadania, o que não quer dizer que se tenha chegado a muito bom termo em toda essa perspectiva com esses objetivos todos, né? Quer dizer, há dificuldades porque nem todo mundo, nem todas as famílias estão dispostas a colocar as crianças para saber ler e escrever. Normalmente, você tem grandes camadas de pequenos produtores, médios produtores e negociantes que se preocupam com isso. E, claro, as famílias mais ricas que querem fazer os seus filhos doutores, ou do lado da medicina, ou do lado dos advogados, né? Agora, a senhora falou, você falou em cidadania. Cidadania, nesse momento, é como a ideia de cidadania que a gente tem hoje? Não, é muito diferente. É muito diferente. Porque quando da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana, das revoluções da independência, das independências de uma forma geral... Que nessa época tinham acontecido há 50 anos, digamos, se nós estamos pensando no começo. Isso, exatamente. Mas ainda a independência do Brasil, bem como das demais áreas da América do Sul, faz parte deste movimento, né? Que é o movimento de organização dos primeiros governos constitucionais e, portanto, das primeiras formas de representação. É muito diferente do que acontece na segunda metade do século XIX, quando se fala em parlamentarismo, se fala em governos mais consolidados do ponto de vista até dos partidos e das formas de representação. Mas nesse começo de organização dos governos constitucionais, o que define a cidadania é a participação efetiva nos negócios públicos. O que queria dizer isso? Queria dizer que a pessoa votava, mas também tinha a possibilidade de ser eleita e de que ela pudesse ocupar um cargo ou como deputado, ou como senador, ou que ela pudesse participar das câmaras municipais, ou que ela tivesse uma atuação efetiva nos órgãos de poder. Então, para isso era preciso saber ler e escrever. Sim, além dos 200 mil réis. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Então, se percebe que a cidadania, desta maneira, compreendida desta maneira, ela é restrita. Tá certo. Né? Ela é restrita. O que não quer dizer que nas eleições primárias, como eu disse no começo da nossa conversa, não houvesse uma ampla participação. Inclusive, há uma situação muito interessante que acontece no Império do Brasil, que é o seguinte: em 1846, a Câmara dos Deputados fez uma lei eleitoral que estabelecia que os 100 mil réis, que era o censo, né, para poder votar, que esses 100 mil réis fossem medidos, pesados em prata. Por quê? Porque houve uma desvalorização tão grande da moeda ao longo das primeiras décadas, que quando se chegou na década de 40, praticamente havia o sufrágio universal para as eleições primárias. Ah, que interessante. Então, era para manter realmente uma seleção, vamos dizer assim, né? O que é muito diferente de hoje e que já era muito diferente da segunda metade do século XIX. Agora, o que eram as eleições primárias? As eleições primárias eram assim. Vamos dizer,
elas ocorriam nas paróquias, que eram a divisão jurídica e eclesiástica menor dentro das cidades, né? E os paroquianos que tinham 100 mil réis e que iam participar da eleição, eles aclamavam aqueles que iriam representá-los no segundo turno da eleição, no segundo grau da eleição. Tá bom. E esses eleitores é que escolhiam os deputados e os senadores. Quer dizer que a escolha de deputado e senador, vamos dizer assim, era indireta. Era indireta. Havia uma representação. Isso. E esses representantes é que realmente escolhiam. E é curioso observar como este processo eleitoral se deu desta maneira em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos e em outras regiões, na Inglaterra. Por quê? Porque era mais ou menos compartilhada esta forma de representação e de cidadania. Claro está que, ao longo do tempo, isto vai se alterando completamente. Então, na segunda metade do século XIX, o que nós temos o cidadão é aquele que detém a força de trabalho. Então, à medida que se avança na complexidade da sociedade capitalista, da organização das classes trabalhadoras, isto tudo emerge de uma outra forma. Ou seja, aquele que é dono da força de trabalho tem o direito de votar. Então, começa-se a criticar muito o voto censitário, porque ele não corresponde mais às reivindicações sociais. Isto acontece aqui, acontece em outros países, e é importante observar que é na passagem do século XIX para o século XX que realmente isso se consolida também aqui no Brasil. Basta lembrar, não é, do começo da República, que é esta a proposta que se quer levar a cabo, e daí a educação é cada vez mais importante, porque são as massas trabalhadoras que têm que ser alfabetizadas para poder votar, né? E isso acontece também com a população feminina. Quer dizer, a população feminina que também é trabalhadora, né, que também assume funções fora do lar, também vai ter a oportunidade de votar nas primeiras décadas do século XX. A senhora mencionou que uma coisa que me pareceu significar que havia vamos dizer assim, um desejo espalhado na população pela independência. Quer dizer, que não foi só uma coisa palaciana, ou de José Bonifácio, ou da... Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Quer dizer, não era um movimento apenas da elite? Não, a elite não teria tido condições de tomar uma decisão tão grande quanto esta, porque separar-se de Portugal não era tão simples, em função dos laços que uniam as pessoas que moravam lá e as pessoas que moravam aqui, né? Quer dizer, a despeito da vinda da corte já ter aberto, vamos dizer, um rompimento, né? E ter ficado muito nítido que a corte, se pudesse, teria ficado na América e teria realmente deixado Portugal aos seus destinos na Europa, né? Apesar disso, as linhas de comércio, as linhas de crédito, as relações familiares e mesmo o compartilhamento de propostas políticas, isso tudo era muito grande. A população se viu muito envolvida pelas demandas da Revolução de 1820. Quer dizer, quando os portugueses de lá se rebelaram, dizendo que o governo absoluto não podia mais existir, que era necessário romper as amarras dos governos absolutistas, que a monarquia tinha que responder à liberdade, à independência da população, isso tudo repercutiu muito aqui, ainda que com outro sentido. Enquanto lá os revolucionários e a população portuguesa pensavam que a Revolução ia fazer com que a antiga monarquia portuguesa reassumisse o seu momento de glória, aqui se imaginava o contrário, que era justamente liberar a economia dos privilégios, das práticas da legislação colonial, das práticas do antigo regime, dos privilégios de categoria, das mercês, e abrir o espaço para a produção. Então, é muito importante observar como, ao longo do período do Dom João, ainda mesmo dentro de um governo absolutista, como em função da abertura dos portos, dos tratados de comércio, houve oportunidades para que pequenos produtores pudessem atuar no mercado. Eles não queriam jamais perder isso. Ao contrário, eles queriam ampliar. Então,
o rompimento dos laços com Portugal acenava com esta possibilidade, que para essas pessoas era enorme, porque significava enriquecimento, a esperança de melhoria de vida. Caso contrário, o discurso do José Bonifácio, a figura do Dom Pedro, jamais teriam tido tanta repercussão. Então, há projetos políticos que fazem com que as pessoas se mobilizem. Quer dizer, se nós imaginarmos, né, que numa cidade como Rio de Janeiro, em 1821, uma cidade com 100 mil pessoas, né, 8 mil assinaram o documento para que Dom Pedro ficasse. Ora, isso é muito importante. Quase 10%, 8% da população. Né? Quer dizer, gente que se mobilizou, que se movimentou, que foi nos lugares onde o manifesto estava, assinaram o manifesto. Então, isso significa uma participação muito grande. Né? Então, este ponto é muito importante, porque sem isso não haveria aquilo que eu chamo da configuração dos cidadãos do Império. Porque nós não podemos imaginar que a monarquia no Brasil tenha sobrevivido há mais de 70 anos se não houvesse uma grande quantidade de pessoas que desse suporte para isso. E esses cidadãos do Império se sentiram traídos quando da abolição da escravatura, quando de um conjunto de medidas dos últimos ministérios do Império, que transformaram a lei dos juros, que transformaram a lei de câmbio, que transformaram medidas econômicas correntes e que fecharam a possibilidade dessas pessoas sobreviverem numa economia muito mais competitiva. Então, eles se sentiram traídos. Quer dizer, não vamos imaginar que são grandes proprietários que dão sustentação ao Império. São os pequenos e médios produtores, os pequenos e médios proprietários, que votam, que elegem os deputados, que apoiam os ministérios. E que fazem isso pela imprensa, que fazem isso com movimentos de rua, que se manifestam de várias formas e que se manifestam também porque tiveram condição de ir numa escola de primeiras letras, saber ler e escrever, para se virar numa sociedade cada vez mais competitiva, que é a que a gente tem à medida que o século XIX avança. Quer dizer, o mundo inteiro se tornou mais complexo e nisto a economia brasileira teria que criar condições de competição. Então por que essa lei de juros e lei de câmbio é curioso, né? Porque são as mesmas questões, as mesmas moedas, medidas da economia de hoje. Sim, né? sim. Então, que leis foram essas e no que elas Elas alteraram porque é o seguinte, normalmente as pessoas compravam letras do Tesouro para ter um dinheiro aplicado porque recebiam 6%. Tá bom. Ora, essa lei vai mudar. Essa é a lei dos juros. Isso, essa lei vai mudar. Então, aí, assim, o prazo para retornar o recurso vai ser mais longo. Mas, e isso torna... como é que isso significa? As pessoas que têm menos, elas ficam mais temerosas, porque elas não vão ter um retorno tão rápido do dinheiro aplicado. Por outro lado, o próprio câmbio, com a desvalorização da moeda, vai facilitar os grandes exportadores, mas não o mercado interno. Então, ao lado disso, junta-se a isso medidas no sentido da liberação da mão de obra escrava. Ora, a mão de obra escrava, quem é que vai lutar pela escravidão até o final do Império? São os pequenos e os médios, porque esses não têm como bancar os imigrantes. Isso, sabe, às vezes, muitas vezes isso não fica muito evidente, mas a pressão para que o Brasil não abolisse a escravatura vinha deste mundo de pequenos e médios produtores que não tinha condição de ter imigrante, porque o imigrante você tem que bancar desde a viagem dele aqui até ele se estabelecer. Os pequenos e médios não têm como competir com isso, em vez dos grandes têm. Então, é muito curioso observar como, na segunda metade do século XIX, em várias áreas de cafeicultura ou em várias áreas da produção de açúcar, que o Brasil é um grande produtor, né, vão se estabelecendo outras formas de trabalho, outras relações de trabalho, e que o golpe final, que é a abolição, chega numa hora em que as fazendas de café
dos grandes produtores estão plenamente consolidadas para receber os imigrantes. E aqueles que não têm como bancar isto se sentem traídos pelo governo do Império. Quer dizer, isso faz uma concentração, então é um momento de concentração de renda muito grande, dos grandes proprietários. Muito grande, muito grande. Exatamente. É muito curioso isto. Do mesmo jeito, como eu disse, que há um afunilamento em direção do voto, há um afunilamento em direção da participação econômica efetiva, quer dizer, há uma concentração da renda, uma concentração do capital e investimentos nos engenhos centrais, em grandes fazendas de café, portanto, vamos dizer, uma indústria, né? Um negócio agrícola que é capaz de competir com o mercado internacional. Quer dizer, na verdade, corresponde a um avanço do capitalismo. Perfeitamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Lá no começo da nossa conversa, a senhora falou em liberalismo. Isso. O que era o liberalismo nesse momento? A que a senhora estava se referindo? Olha, eu estou me referindo a um conjunto de ideias e princípios que assumem um caráter muito prático à medida em que os governos constitucionais e representativos se estabelecem no começo do século XIX, na passagem do 18 para o 19. Em todo o mundo isso? Em todo o mundo. Ah, bom. Na verdade, as práticas liberais, elas são práticas econômicas e políticas simultaneamente. Tá bem. Né? Então, é a defesa, por um lado, do individualismo. O respeito pelo indivíduo, pelos direitos dele, pela sua fala, pela sua participação. Mas é também um projeto de governo que abre o espaço da política muito mais do que os governos absolutistas, aonde a cabeça, vamos dizer assim, se usava uma imagem muito interessante, né? O corpo político no absolutismo era chefiado pelo rei. No liberalismo, o corpo político é um corpo que se constitui para eleger os seus representantes e para eleger quem vai fazer as leis dessa sociedade. Então, quebra-se esse monopólio do poder pelo rei. Então, ao mesmo tempo em que se respeita as liberdades individuais, a liberdade de iniciativa, a liberdade de negócios, também se pensa na ampliação do espaço da política e na ampliação dos negócios. Então, a supressão de regulamentações de forma que a mercadoria possa circular de uma maneira mais livre, né? Uma outra forma de cobrança de imposto, não é? Então, aqui no Brasil, por exemplo, houve a supressão de vários impostos que eram cobrados nas passagens da mercadoria de um lugar para outro, para as alfândegas. Então, as mercadorias pagam o imposto de exportação ou imposto de importação e menos um imposto sobre a circulação interna de mercadorias, o que modifica preços, o que modifica a possibilidade das pessoas consumirem. Então, isto é que eu chamo de liberalismo. E isto vai adquirindo corpo à medida mesmo em que os governos constitucionais vão adquirindo também uma vida, né? E na esfera, o que quer dizer o liberalismo qual é o reflexo disso, o impacto desse pensamento na educação, na cultura, na efervescência da sociedade? Bem, aí nós temos um investimento nas escolas de primeiras letras, como você já disse. À medida também uma preocupação do Estado em ampliar essa escola, ou seja, em estabelecer primeiras letras e depois cursos mais avançados, até para formar profissionais que formem aqueles professores de primeiras letras e também a abertura de escolas de nível superior, mas a criação de círculos de leitura, a diminuição do custo do livro, o enraizamento de editoras e de lojas que vendem livros e que podem, portanto, fazer com que a informação chegue mais depressa através da imprensa e através da literatura. Quer dizer, eu penso que no começo do século XIX, né, a organização desses círculos de leitura, de bibliotecas, a Biblioteca Nacional, que foi criada com
com Dom João e que foi ampliada, e mesmo a organização de instituições que depois vão dar origem aos museus como nós conhecemos hoje. Então, os institutos históricos, não é? Então, esses círculos aonde os intelectuais se reúnem para produzir, mas eles produzem não apenas para um público letrado, mas eles visam também a um público maior, não é? Então, isto também gera outras demandas, não é? De apreciação de espetáculos teatrais, de espetáculos musicais, que não ficam apenas nas igrejas, mas vamos lembrar, Dom João construiu o teatro, né, público do Rio de Janeiro, justamente para isso, e foi lá nesse teatro que houve aquele grande pano de boca feito pelo Debré, onde aparece a liberdade, a independência, que as pessoas podiam entrar. Então, isto tudo cria situações e espaços de maior sociabilidade, de maior viço, né? E também de uma demanda por saber ler ou ouvir ou debater. Então, isto também faz parte destas práticas liberais, né? Só que, é claro, elas não são tão belas assim, né? Elas são excludentes, né? Na medida em que os escravos estão absolutamente fora disto, estão fora também as populações que não sabem ler e escrever. Então, há uma série de contradições, né? Ao mesmo tempo em que se libera a economia, essa economia é monopolizada por quem tem muito dinheiro. Quer dizer, libera-se para que haja uma concentração do capital. No seu doutorado, a senhora criou essa ideia da astúcia liberal. Isso. Então, eu queria que você falasse disso. Por que esse liberalismo que é tão astucioso? Porque ele não deixa que as contradições sociais apareçam como elas vão se constituindo, né? Porque a sociedade que saiu do absolutismo é uma sociedade desigual, mas as desigualdades que o liberalismo vai engendrar são enormes. São imensas, né? São outras formas de relação, de dominação, outras formas de exploração, que aparentemente, né, se revestem das práticas liberais. Então, parece que a cultura é igual para todos, parece que as possibilidades são iguais para todos, e não há essa igualdade. Quer dizer, a justiça serve a quem está no poder, não é? O capital vai expandir-se e, portanto, concentrar-se. Então, aquilo que aparentemente é uma oportunidade, não vai ser oportunidade, porque quem já tem dinheiro vai conseguir amealhar mais e vai conseguir dominar mais os homens livres e os pequenos e médios produtores, né, que lutam muito para manter a sua autonomia, né, lutam até defendendo a escravidão, o que parece um contrassenso, né? Para que eles tenham liberdade, eles precisam do escravo. Então, é uma sociedade muito contraditória, porque ao mesmo tempo em que se defende o indivíduo, se constrange o indivíduo às leis do mercado. Né? Ao mesmo tempo em que se defende a cidadania, essa cidadania não é igual para todos, porque os escravos não são cidadãos, os pobres também não são. Então, e um governo representativo representa aqueles que, naquele momento, conseguiram assumir o poder e não representa o conjunto da sociedade. E a mesma coisa em relação à educação. A despeito desses objetivos tão igualitários, ela não é igualitária, né? Nós sabemos que aqueles que se forjam nos bancos, né, das faculdades de Direito, das faculdades de Medicina, seja aqui, seja fora, vão exercer o seu domínio, o seu poder, e não vão abrir mão desta condição acima, né? E vão querer exercer isto, ocupando cargos públicos, enfim, mandando, né? Então, você percebe que a astúcia está nesta construção, que emerge como a defesa da igualdade, mas engendra desigualdade. Agora, Cecília, eu queria que você contasse um pouco assim. A sociedade portuguesa, ali na metade desse século que a gente está falando, do século XIX, a sociedade que está em Portugal e a sociedade que está no Brasil, qual é a mais efervescente, a que aponta mais para o futuro, a mais pujante? É o Brasil ou é Portugal? Olha, do ponto de vista... É possível fazer essa comparação? Assim? Olha, eu poderia fazer essa comparação do ponto de vista das manifestações políticas, né? Porque com a separação de Portugal,
a antiga metrópole realmente ficou numa situação econômica muito difícil, a despeito de manter os domínios na África, né? Tá. E, portanto, ainda haver uma ingerência portuguesa muito grande nas principais áreas de fornecimento de escravos. Entretanto, é bom lembrar que, ao longo do século XIX, houve um retrocesso desse comércio, né? Por várias razões, inclusive pela concorrência da Inglaterra, que não queria mais a escravidão, porque as sociedades escravistas da América competiam com a sociedade com as Do colônias, homem livre, né? com as colônias do Caribe, que eram inglesas, e aonde a escravidão tinha sido suprimida. Então, havia uma luta toda por isso. Então, eu diria assim, do ponto de vista econômico, o Brasil fez a independência numa hora de crescimento econômico, de se colocar a economia, realmente os produtos brasileiros para competir no mercado internacional, e Portugal teve que refluir nisto. Mas, do ponto de vista político, eu diria que tanto lá quanto cá houve um segundo grande movimento de manifestação popular, de manifestação política, que aconteceu na primeira metade do século XIX. Quer dizer, depois da década de 20, nos anos 30 e nos anos 40, tanto lá quanto cá, ocorreram várias revoluções que acabaram definindo os rumos dos governos constitucionais, tanto lá quanto aqui. E o curioso é que Dom Pedro vai ser protagonista aqui e vai ser protagonista lá, né? Quando nós chegamos em Lisboa, quando eu desci em Lisboa, eu me deparei com uma figura do Dom Pedro endeusado como grande defensor do liberalismo, né? Quer dizer, ele lutou contra os absolutistas e morreu por isso depois, né? Então, também lá houve esta demanda da sociedade, justamente porque se julgava que as liberdades individuais, que as liberdades políticas, que a cidadania podiam criar melhores condições de vida para todos. Mas e esse liberal lá? Esse Dom Pedro liberal lá é o nosso Dom Pedro I também? É o nosso Dom Pedro I Ele também. Só que aqui ele acabou errando a mão num acordo que o tornou imperador, né? Quer dizer, aqui foi muito engraçado isso, né? É uma situação muito curiosa. É engraçado assim, como o movimento da história é tão indeterminado, né, que ele coloca o historiador e o analista numa situação complexa mesmo, né? Porque todo aquele movimento aonde Dom Pedro emergiu, repercutiu, né? Ele fez um pacto. O pacto era realmente levar a Constituição de 24 a ser inteiramente regulamentada, né? Com todos os problemas da Constituição, das contradições. Mas, ao longo do percurso, ele estava tão envolvido nas questões em Portugal que ele passou a não cumprir mais a missão que os liberais brasileiros tinham lhe dado. E aqueles mesmos que o colocaram no poder ajudaram a apeá-lo, né? Tirá-lo do poder, né? E ele, em Portugal, acabou completando a obra das cortes revolucionárias, porque as cortes não conseguiram, né? Elas foram vencidas pelo movimento absolutista de 1823. E, no entanto, ele vai lutar contra o irmão, contra Dom Miguel, né? Em nome da filha, né? E vai levar uma guerra civil e vai estabelecer realmente as bases de uma Constituição liberal que depois... Para Portugal. Para Portugal, exatamente. Então, é muito interessante esse percurso e está mal explicado ainda, sabe? Há documentos muito interessantes assinados por Dom Pedro no Museu Imperial de Petrópolis, onde há toda uma história ainda para contar dessa relação dele com os seus correligionários na Europa e em Portugal, né? E o trabalho que ele vai fazer. E é curioso como Dom Pedro vai pedir conselhos a Benjamin Constant, que é um grande liberal francês desse período, né? E o conselho do Benjamin Constant é o seguinte: Dom Pedro, volte para a Europa, venha fazer rejuvenescer a nossa monarquia, deixe a América para os republicanos. Que interessante. Muito interessante, muito interessante. Porque Benjamin Constant achava que a América era um novo continente, que era diferente da Europa, que, portanto, a velha monarquia europeia não ia ter condições de sobreviver aqui. Então, que era melhor Dom Pedro levar a sua juventude para rejuvenescer
os tronos europeus. Quer dizer que no período que o Dom Pedro fica imperador do Brasil, que é de 1822 a 1831, né? Isso. Nesse período, ele continua articulando em Portugal. Sim, ele continua articulando. Inclusive, há uma situação muito interessante que é a seguinte. Às vezes a gente pensa que Dom Pedro brigou com os Andradas, né? Que expulsou os Andradas daqui em 1823. Sim. Só que quando os Andradas foram para a Europa, eles ficaram muito bem assessorados lá e eram articuladores de Dom Pedro. Quer dizer que o José Bonifácio não se afastou do Dom Pedro, tanto que quando ele voltou, Dom Pedro entregou os filhos para ele ser tutor, né? Então, há toda uma trama, né, que mais uma vez mostra a astúcia desse liberalismo, né? Porque é toda uma representação da política, né? Se nós formos nos fiar no modo como esses políticos agem, eles agem como se não fossem um teatro, né? Só que por trás daquelas máscaras todas existem tramas, né, que a gente só consegue deslindar quando a gente lê muitos documentos e muitos. Isso eu pretendia lhe perguntar. Como é que você sabe tudo isso que você está contando, Cecília? É porque nos arquivos existem muitas fontes. E aí a gente acaba lendo sistematicamente, né, esses conjuntos todos e principalmente a documentação manuscrita. Cartas, relatos, bilhetes, pequenas confidências, né? E é nisto que a gente começa a perceber que há relações entre pessoas que a gente não imagina, porque assim, visivelmente essas pessoas não têm vínculos, mas quando a gente vai ler esses documentos, nossa, eles eram partidários, só que um não dizia que era partidário do outro, né? E é um pouco isso que acontece. E onde estão esses documentos? Que documentos são esses? Olha, assim, que tipo de documento? São cartas e ofícios que que não foram publicados e que estão em muitos arquivos. Então, estão em Portugal, no arquivo da Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional de Lisboa, mas estão aqui no Brasil, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, no Arquivo do Estado de São Paulo, no Arquivo do Museu Paulista, no Arquivo do Museu Imperial. Então, em cada um desses lugares restaram coleções e às vezes são documentos pessoais. Então, os arquivos dos políticos do Império são verdadeiros mananciais. E a gente vai lendo essa correspondência e vai entendendo como é que eles foram articulando as suas próprias atuações e deixaram uma memória tão diferente da gente. Então, e são documentos às vezes de difícil acesso, que eu acredito que a internet vai permitir que eles tenham ampla de repercussão, porque uma das formas de manter vivo esses arquivos é justamente microfilmando esses documentos, digitalizando e colocando à disposição dos pesquisadores, e muitos deles já estão. Né? Hoje, os debates das cortes podem ser lidos na internet, todos os debates do parlamento brasileiro podem ser lidos na internet. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, essa tecnologia tão revolucionária, ela permite essa acessibilidade, mas os arquivos precisam fazer todo esse trabalho de preparação para que a grande população tenha acesso a isso. Então, agora, você antes disse que a história é incerta. É incerta, indeterminada. Pois é, e que isso cria problemas para o historiador. Claro. Então, mas por que a história, por que você vê a história como incerta, indeterminada? E que problemas ela traz para o historiador? Ouvindo você falar, eu pensei assim, bom, mas tem um assunto que é a interpretação dos documentos, sim, né? Porque sim. você pode ler os documentos de um jeito, com um olhar ou outro olhar. Pode faltar um documento que talvez fosse central. Como é que é Porque eu vejo assim, o processo de construção da história é realmente muito indeterminado no seguinte sentido. O historiador, quando ele vai fazer uma pesquisa, ele parte de um tema, de alguns problemas, ele já leu muito, né? Ele leu uma bibliografia e ele parte daquilo, tomando aquilo como certeza. Só que quando ele chega para os documentos, essas certezas
todas desaparecem. Sei. E isso é que é indeterminado, porque os documentos vão contando para ele ou vão indicando situações que ele não tinha imaginado jamais. Nas suas pesquisas isso aconteceu? Sim, acontece com todo mundo, porque Então. e isso é maravilhoso, mas coloca armadilhas, porque o que faz você, o que te obriga? Te obriga a pesquisar muitíssimo mais, a ler muitíssimo mais e a muitas vezes mudar completamente o rumo da sua investigação. Você começa de um lugar e você vai parar em outro completamente diferente. Por exemplo? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma ideia, que era a ideia de mostrar que os protagonistas que eu estudei, os protagonistas da história, eram maçons, só que quando eu comecei a me deparar com a documentação que eles deixaram, eu vi que o ser maçom era um fragmento muito pequeno da atuação deles. Que esses protagonistas eram também membros da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que eles tinham círculos de leitura, que eles produziam um periódico, que eles queriam poder, que eles faziam parte das milícias que eram as tropas auxiliares do exército, que eles organizavam batalhões à sua própria custa, que ao mesmo tempo eles eram negociantes, que ao mesmo tempo eles tinham escravos. Bom, então mudou tudo, não é? E essa eu acho que é a grande riqueza de você ter acesso a documentos que te contam 1000 histórias, né? Então, quando a gente vê os autógrafos de Dom Pedro na correspondência, Dom Pedro aparece com outras facetas que para nós estavam encobertas, né? Inclusive porque ele passou, por exemplo, eu acho que ele era um homem, a impressão que eu tenho de Dom Pedro, que ele era um homem muito bronco, que chutou ali a mulher. Ele era violento. Ele tinha esses rompantes, mas ao mesmo tempo ele era um músico de altíssimo nível, muito sofisticado, que era capaz de compor peças para óboe e piano. Então, ele teve uma educação que lhe permitia ler várias línguas, mas, ao mesmo tempo, tinha um gênio, vamos dizer, um pouco difícil. Mas isso faz parte, mas a gente só vai descobrindo isso, não é? À medida que você vai... Ele é um homem, né? Você vai andando. Humano, e né? aí, o que acontece? Aqueles livros que pareciam, assim, ter os segredos, as chaves, não tem, não. Eles são interpretações também. E aí você percebe como o historiador lida com o tempo presente dele. Não é? É o tempo presente que leva o historiador para o passado, que faz com que ele reveja as memórias, que faz com que ele reveja as interpretações. E daqui a 20 anos, o trabalho que ele escreveu já não é mais, porque quem vai viver daqui a 20 anos vai ter outra perspectiva. Isso, vai fazer outras perguntas, porque o tempo presente vai lhe ensejar outras questões. Cecília, mais uma coisa que ficou ainda da conversa que eu não tive oportunidade de perguntar. O que era a cidade de São Paulo nesse período aí? Ela era muito interiorana, muito provinciana, ela era muito menor do que o Rio de Janeiro e Salvador, digamos. O que era São Paulo? Que jeito que tinha São Paulo? Você falou aí que tinha padeiras. Isso, E a Câmara Municipal estava sempre às voltas com essas mulheres e com esses artífices que se escapavam dos preços colocados, tabelados pela Câmara Municipal. Tabela de preço. Isso, tá bom. Existia um juiz chamado Almotassé, que ele vigiava os preços e a qualidade daquilo que era vendido, porque São Paulo era uma cidade muito interessante. Ela era uma cidade pequena, se comparada ao Rio de Janeiro e a Salvador. Em 1821, o Rio, como eu disse, tinha 100 mil habitantes em toda a orla da Baía da Guanabara e Salvador, 60 mil. Então, eram cidades de porte. Eu diria que o Rio de Janeiro é uma das maiores cidades da América nesse período. São Paulo era uma cidade de uns 20 mil, mais ou menos, habitantes. Então, teoricamente, era uma cidade relativamente pequena, mas muito cheia de vida, justamente porque ela, já neste momento, ela era uma encruzilhada de caminhos que articulava o sul, né,
portanto, os campos do Rio Grande do Sul, os campos de Viamão, os campos de Curitiba, que eram áreas de pastagem, de produção de couros e de criação de gado. Então, a cidade articulava este caminho com o caminho para o Vale do Paraíba, com o caminho para Santos e o caminho que levava às áreas produtoras do interior da capitania de São Paulo. Então, era uma cidade, ao mesmo tempo, menor, mas muito dinâmica do ponto de vista econômico, e que reunia negociantes e proprietários que tinham um padrão de vida tal como seus pares do Rio de Janeiro, né? Que consumiam, que produziam, mas era uma cidade peculiar justamente por esse dinamismo ligado ao mercado interno, além do mercado de exportação. É curioso, São Paulo é uma área de abastecimento, torna-se uma área de abastecimento desde a colonização das Gerais, não perde este caráter. Sim. E muitos dos proprietários e negociantes que se tornam ricos, originariamente eram tropeiros, né? Então, é uma cidade muito cheia, cosmopolita no seguinte sentido, de ter gente de todo lugar. De muitos forasteiros. De muitos forasteiros, de muitos estrangeiros também, porque há alemães, espanhóis, portugueses, né? E uma cidade onde o dinamismo econômico se manifesta numa demanda de atuação política, já que os políticos de São Paulo vão ter uma atuação e um peso muito grande na independência, em razão deste lugar ocupado justamente no âmbito do mercado interno, né? Então, isso faz de São Paulo uma região muito importante, já na época do século XVIII, dentro do Império Português, mas depois, Dom Pedro, se quisesse proclamar a independência, tinha que ter o apoio do pessoal de São Paulo, senão o mercado de abastecimento interno ia ficar muito difícil. Muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço imensamente.